Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast do Instituto Kurihara. Aqui a gente fala sobre estratégias de marketing e vendas para terapeutas e hipnoterapeutas, para que você capte clientes, impacte mais vidas e suba na sua carreira aí como hipnoterapeuta, se tornando referência no seu mercado. Meu nome é Joe Kurihara Eu sou a Samara Kurihara e hoje a gente vai falar sobre marketing. e venda. Exatamente. Marketing e vendas, meu amor. O que que significa, né? Se a gente for começar pelo começo, marketing e o que que significa vendas? Qual que é o papel de cada um? Para o negócio do hipnoterapeuta. Bom, primeiro que eu acredito que não exista um negócio, não só de hipnoterapia, mas não existe um negócio hoje sem a parte de vendas e sem a parte do marketing, né? Porque o tempo todo a gente precisa se divulgar, né? Eu vejo que o marketing é esse movimento de se divulgar, de conseguir mostrar o seu serviço, e a parte de venda é você mostrar o valor do seu serviço para o outro querer comprar de você, né? Então eu vejo que não existe nenhum negócio que vai conseguir sobreviver no mundo sem essas duas partes. E eu vejo que as duas se encaixam, assim, que uma não anda sem a outra, que uma é a base para a outra para acontecer. Eu vejo que no mercado, principalmente do marketing digital, acabou se confundindo, né? Tratando tudo como uma coisa só, marketing e vendas como uma coisa só. Mas, por exemplo, a gente observa aí estratégias, né, de lançamento e tudo mais, as pessoas acabaram não tendo essa separação, até onde vai o marketing, até onde vai a vendas, né? Mas basicamente, o marketing, ele serve para atrair pessoas, né? Então, você imagina lá, você no seu funil, tem a boca do funil que é um pouco mais larga, tem o fundo do funil que é onde realmente acontece conversão e é um pouco mais estreita. O papel do marketing nada mais é do que gerar demanda, gerar pessoas interessadas, tá, naquilo que você oferece, tá? E quando chega essa demanda, aí sim entra a parte comercial, a parte das vendas, que o papel das vendas basicamente é transformar essas oportunidades em clientes mesmo, de fato. Nos negócios mais maduros, né, hoje a gente vê que eles têm uma separação muito clara do setor do que é marketing e do setor o que é vendas, né? Dito isso, qual que você acredita que é a diferença, principalmente na hora de vender, né? Na parte de vender, qual que é a diferença de vender uma bolsa, de vender um celular para uma pessoa que vende, oferece uma terapia? Tá. A diferença é quando você tem um item, né? Por exemplo, se eu tiver isso aqui na minha mão e eu for tentar vender para alguém, eu tenho algo, é palpável. Ela vai estar pegando isso aqui, ela vai ter uma função para isso aqui, ela quer, ela deseja comprar isso aqui muitas vezes, né? Geralmente quando é um item físico, né? A pessoa vai até o lugar também, né? Ela vai numa loja comprar uma bolsa, ela vai pesquisar um celular. Então, é muito sobre você querer ter aquele bem material. Quando a gente está vendendo algo que não é palpável, que é o caso da terapia, né? A diferença de venda é que eu falo que não é mais só tirar um pedido. Porque muitas vezes vender algo físico é muita questão de tirar pedido, né? Se a gente pensar vendedores de loja mesmo, eles estão lá de forma passiva, então o cliente pede alguma coisa, fala dos benefícios, o cliente faz o pedido, né? O nosso caso como terapeuta aqui, a gente tem que ter uma condução muito diferente com o cliente. A gente tem que gerar valor para o cliente e tentar tornar de uma forma mais palpável para ele, né, trazendo qual que é o benefício, qual que é o resultado que ele pode ter com o tratamento. Porque se ficar só, a hipnoterapia é a coisa mais linda do mundo, me ajudou nisso, ajudou meu cliente nisso, mas o cliente que está ali, o lead que está ali, que veio pelo marketing, ele não estiver tendo a real percepção do que ele pode ganhar comprando aquilo, ele não vai comprar. Porque ele não vai sair com um item de lá, né? Não é, tá bom, não, beleza, eu vou dar um jeito, depois eu uso isso aqui em alguma coisa. Não, ele vai ter que saber já para que aquilo vai ser útil na vida dele, ele ter confiança que aquilo realmente pode ajudar ele, para daí sim ele tomar a decisão de comprar. Entendi. E quando uma pessoa ela está ali no processo de vendas, né, de uma terapia, o que que você acredita que é um dos pontos principais que você precisa despertar na mente do cliente ali que tá interessado para que ele realmente sinta confiança de dar um passo, um próximo passo com um terapeuta e fechar uma consulta ali, por exemplo? O que que precisa despertar na mente desse cliente para Eu ele acho tomar a que, decisão? eu acho que o primeiro ponto, ele não ter dúvida nenhuma sobre o que você está oferecendo. Eu acho que isso é uma coisa que fica muito confuso, assim. Vamos lá, hipnoterapia é algo confuso, né? A gente que tá nesse meio que a gente estuda, hoje não mais. Mas, justamente por isso, a gente acha que ficou simples. E a gente, às vezes, complica na hora de explicar. Eu vejo muito isso, né? Eu já conversei com muitos terapeutas, que a hora que eu perguntava pro terapeuta, tá, mas me explica, o que que é hipnose?
E o terapeuta se confundia, se bagunçava na hora de explicar e não conseguia ter uma clareza na hora de explicar o que que era o tratamento, o que que era hipnose, o que que era hipnoterapia, o que que ia ser o tratamento. Então, eu acho que o principal ponto ali é não deixar dúvidas, explicar de forma mais simples, de forma mais clara, para o cliente conseguir entender, para ele ver que não é algo, meu Deus, sobrenatural, né? Para ele falar, é isso? Legal. Eu acho que outros pontos também que eu vejo que faz diferença, né? Que eu acho que é uma das coisas que fez diferença para mim quando eu comecei a trabalhar mais isso, e que eu vejo que alguns alunos, né, os mentorados que têm isso, também tem mais resultado, acaba tendo um resultado diferente, é a autoconfiança na hora de falar. É a confiança que tem no negócio, no que entrega, na terapia, no resultado que pode gerar para o cliente, a convicção mesmo poderosa ali sobre o que está fazendo, né? Uma autoconfiança, uma segurança do que está trabalhando. Eu vejo que essa é o principal, a questão do entendimento, o cliente entender o que ele está comprando, e a questão da segurança, da confiança do terapeuta. Se o terapeuta tiver na dúvida, se ele estiver inseguro para vender, se ele tiver meio assim, nossa, e se eu falar que vai ajudar e não ajudar e não sei o quê, e se depois não der certo, tiver nesse medo, o cliente não vai. Mesmo que o terapeuta não fale pro cliente, né? Ninguém vai chegar e falar assim, eu não sei se eu quero te vender porque eu tô com medo, né? Mas só dele tá sentindo isso, por mais que ele tente falar muita coisa boa do tratamento, muita coisa boa do possível resultado, a comunicação já foi, né? O cliente sentiu a energia, falou, O ser humano detecta, né? A insegurança, a confusão, o total, medo, a né? gente fareja, né? A gente fareja a pessoa insegura e com medo, né? E às vezes a gente nem sabe dizer, eu não comprei dele porque ele estava inseguro e com medo. Microexpressões faciais, né? E não é perceptível, tipo Ou assim. até um tom da voz. Exato, mas o cliente, ele não vai saber o porquê que ele não comprou. Ele não vai sair e falar assim, não, eu não comprei porque ele ele me mostrou insegurança. Eu não comprei dele porque ele parecia não estar confiante no que ele está fazendo. O cliente mesmo, ele não vai ter a real noção do porquê que ele não comprou. Ele só não se sentiu à vontade. Ele não vai ter sentido confiança e segurança para comprar. E um dos pontos também que eu acredito que difere a venda de terapia de qualquer outro mercado ou produto, né? Porque eu já vendi eventos presenciais, já vendi eventos online, já vendi bolsa de bebê, Verdade. Diogo vendeu bolsa de bebê. já vendi curso online de dentista, vendi de tudo. E eu vejo que a venda de terapia, ela é peculiar, ela é diferente de vender esses outros tipos de produto. Porque o próprio produto eu vejo que é o próprio terapeuta. Sim. Então eu vejo que a pessoa que está ali no processo de decisão, ela, ela compra o terapeuta. O terapeuta é o próprio produto. Eu acho que tem os níveis de compra ali, os níveis de fase. Por exemplo, eu acho que no começo, principalmente quando a gente está, né, no marketing, faz a captação. Então, aquele primeiro momento que a pessoa viu o criativo, ela se interessou mesmo pelo que é isso de hipnoterapia? Então, a primeiro momento, né, tem muita gente que fala assim, só tá chegando curioso. 100%, gente. Só para traduzir talvez para quem não sabe, o que que é criativo? Criativo é o vídeo que a gente usa nos anúncios. Os patrocinados, né? Quando a gente tá ali no Instagram e vê algum vídeo patrocinado ali, a gente chama aquele vídeo de um criativo. Então, vamos lá. Todas as vezes que tá fazendo tráfego no Instagram, nas redes sociais, e chega alguém querendo saber, ele é um curioso. É 100%, não é, só tá chegando curioso. É 100% curioso. Por quê? Ele não entrou ninguém entra. Você não entra no Instagram pra pegar o Instagram. Deixa eu ver se hoje eu vejo algum anúncio de terapia porque eu tô precisando. Não. A gente entra e vai perder lá um tempinho da vida, ver fofoca, ver vídeo de dancinha, desestressar um pouquinho. A gente entra pra isso. Eu acredito que não só terapia, como qualquer outro produto. Qualquer Ninguém produto. acorda, hoje eu vou comprar um curso online. Ninguém entra na rede social, né? A não ser que a pessoa já tenha um nível de consciência. Por exemplo, eu já vi vídeo uma vez de alguma coisa, deixa eu ver se eu acho esse vídeo porque eu quero. Aí, ok, mas ele já viu alguma vez e já despertou um interesse. Então, a primeira vez que a pessoa vê o vídeo e ela clica, ela é um curioso. E aí depois vem essa parte, que eu acho que é ela comprar o terapeuta, né? Porque daí ela vai ali pro WhatsApp, pro direct para conversar. Então, primeiro ela chega como curioso, querendo informação, como funciona isso aqui? Deixa eu entender, né? Qual o valor, como que funciona. E aí é nessa conversa, eu acho que é nessa conversa, na condução do terapeuta com o cliente, no relacionamento que o terapeuta consegue gerar com o cliente, o atendimento humanizado, que eu vejo que hoje se perdeu muito, né? Então, quando o terapeuta consegue fazer isso com o cliente, é essa parte que faz conduzir para o fechamento. E é nisso aqui que compra o terapeuta. É nessa parte que eu acho que o terapeuta está se vendendo, além de estar vendendo também o processo, né, o tratamento, mas ele está se vendendo para ele se tornar a única opção.
né? Eu posso até contar um caso de uma cliente minha, que aconteceu essa semana, que eu atendi ela, mas ela me procurou a primeira vez em 2020. Estamos em 2024. Olha o período que demorou. Então, assim, naquele momento ela não se sentiu pronta, ela falou que ela teve um pouco de medo, uma insegurança para poder fazer o tratamento, e ela veio fazer agora. Mas nesse período todo, ela deve ter recebido muito anúncio. Ela deve ter visto muitas opções de outros terapeutas. Inclusive, ela tá fazendo tratamento, né, tomando medicação e tudo mais, com, né, a questão de psiquiatria e tudo mais. Mas eu fui a opção para ela. Ela foi, procurou meu número, me achou para poder mandar mensagem para vir agendar comigo. Então, naquele momento que eu atendi ela lá em 2020, por mais que ela não fechou o tratamento comigo, de alguma forma ela me comprou. Porque senão ela não teria voltado, ela teria buscado apenas um novo hipnoterapeuta. Então, eu acho que é esse movimento. A primeira vez a gente vai atrás pela curiosidade. Depois vai ser o nosso atendimento, a nossa condução, a nossa segurança em relação ao que a gente está fazendo, que vai mostrar para ele, né, que ele pode confiar e ele comprar daí o terapeuta, né, ele me comprar. E aí depois disso é a parte do resultado, né? Ele vendo o resultado que ele está tendo, isso ele fica mais do que certo que ele fez a compra certa para poder indicar, para poder sair do falo bem do seu negócio, e assim é que o negócio vai crescendo, porque daí a gente não precisa mais depender apenas do marketing de captação lá no tráfego, a gente consegue depender desse marketing de boca a boca, né? Da pessoa que veio, teve resultado, sai e continua te indicando. Isso é muito legal, né? Porque 3, 4 anos depois, a pessoa, mesmo depois de talvez ter sido exposta a várias outras ofertas, terapeutas, né? Ela volta para falar com você Exato. porque ela te comprou, Exatamente. né? E eu vejo também que no processo de venda tem um livro do Robert Cialdini, que é um livro que fala sobre a pré-suasão, né? O que acontece até antes da venda. E eu vejo que isso também influencia muito no processo de decisão da pessoa que está ali buscando, né, uma terapia, alguma coisa para ela. Que basicamente é a vitrine, né? Que a Sim. pessoa, ela, quando ela, principalmente ela chega no seu Instagram, ela vai se deparar com o quê? Com a sua foto do seu perfil, com... E isso já faz parte do marketing, né? O Exatamente. marketing, né? Eu vejo que muitos terapeutas acreditam que o marketing é só também o criativo lá patrocinado. E não, né? É qualquer movimento que ajude o outro a ver o seu negócio faz parte do marketing. Exato. Então, a parte ali da vitrine. Então, muita gente fala assim, tô fazendo tráfego e não tá trazendo resultado. Mas você vai olhar, a pessoa só colocou o anúncio para rodar, cruzou os braços e tá esperando. E não é isso que vai trazer o resultado. É uma soma de vários movimentos dentro do marketing que vai trazer, né? Que é isso que ele fala nesse livro, né? E um deles, que é que você estava falando, é a vitrine. E como que o terapeuta hoje pode, então, fazer, meu amor, uma vitrine que vai gerar para ele mais resultado, que vai fazer o cliente, quando vir por um criativo, chegar até o perfil dele, ter mais interesse no negócio dele. Como que ele pode trabalhar o marketing ali nesse ponto, da vitrine, do Instagram, o movimento que ele pode fazer ali. Eu costumo falar que desde o criativo, ali já começa tudo, as primeiras percepções do cliente e as primeiras impressões, né? E geralmente a primeira impressão é a que fica, né? Então, se a pessoa ela vê lá o seu criativo e você, o que a gente sempre gosta de falar é da pessoa realmente ter essa preocupação com posicionamento, né? E quando eu falo posicionamento, é sobre você saber, né, qual a impressão que você quer causar na mente da outra pessoa. Porque você vai causar alguma impressão na mente dela, e isso está dentro do seu controle, né? Então você pode, né, se apresentar ali da melhor forma possível, né? Você tendo ali um Instagram, por exemplo, onde você está bem vestido, né? Você está bem arrumado, onde você tenha um bom cenário, né? Ali para você fazer seus vídeos, uma boa iluminação que já ajuda muito, né? Por exemplo, você ter uma foto ali do seu perfil, não uma foto tirada no escuro, né? E todo descabelado, e sim você ter uma foto bem iluminada, né? Pode ser com o próprio celular, sim, mas se você buscar um fotógrafo profissional, faz uma grande diferença, né? Eu falo assim, é igual a vitrine de terapeuta, tem que ser quase uma vitrine de boutique, né? Porque a pessoa ela vai ver valor, ela vai julgar como barato ou como caro, de acordo com aquilo que ela estiver vendo ali. E isso vai de acordo também com o valor que você quer cobrar, né? Porque o que eu vejo muito no mercado é o terapeuta que quer cobrar um alto ticket, né? Que tem um tratamento ali de um valor alto. Porém, quando você olha pro terapeuta, pro Instagram do terapeuta, o cuidado que ele tá tendo com a imagem que ele tá passando, ele não transparece que tem esse valor.
né? E claro, vai ter etapas, né? Conforme você vai tendo mais clientes, você vai tendo mais resultado, você vai tendo mais condições de investir no seu negócio. Então, né, igual o Diogo falou, de você pagar um retratista, dá uma diferença brutal na foto, no que você vai estar postando ali. Mas talvez você está começando e não tenha condições de fazer isso. Mas tem alguns detalhes que já dá para você fazer, né? Eu lembro uma vez que a gente falou desse assunto, e teve uma pessoa que veio brigar comigo, quer dizer que agora eu tenho que me mudar para um lugar que eu não tenho nem condições de morar, fingir que eu sou rica para poder falar que eu tenho alto ticket. E não é isso, né? Então não confunda o que a gente está falando. O que a gente está falando é de você ter um cuidado. Por exemplo, vai gravar um vídeo? Hoje todo mundo tem um celular. Mais que seja um celular às vezes mais simples, mas todo mundo tem um celular que grava, né? E tem algumas câmeras aí que é até melhor que algumas câmeras profissionais. Então, detalhe, limpa a câmera. Porque eu já vi muita gente que vai gravar o vídeo, esquece de limpar a câmera. Então não é que a câmera é ruim, é muitas vezes que ela tá suja. Aí fica aquele vídeo embaçado, aquele vídeo esquisito. Aí você fala, ai, que meu celular não presta. Limpa a câmera, vai, segue a Sami, limpa a câmera que vai dar bom. Iluminação. Não tenho dinheiro para investir numa iluminação, num ring light. Gente, tem o sol. Não tem desculpa, tem sol, maravilhoso. Grava de manhã, né? Cuidado para não gravar também naquela hora que tá o sol, meio-dia, né? De cima de você e vai dar aquela sombra e vai ficar a coisa mais horrível. Mas grava vídeo, grava seus conteúdos, faz foto pela manhã até umas 7h30, 8 horas, com o sol de frente, né? Se o sol tá daqui, você fica de frente pro sol. E vai ficar uma imagem muito bonita. Então, esses dois detalhes, você aproveitar a iluminação do sol da manhã e limpar bem a câmera do seu celular, isso já vai fazer uma grande diferença, né? E um ponto que eu acho que você precisa investir é se você for fazer vídeos falados, né, áudio, é lapela, né? Porque quando o áudio ele tá bom, eu acho que isso conta muito no vídeo. Né? E hoje também, você entra aí no Mercado Livre, Amazon, você compra lapelas, né? Que é isso aqui, que fica penduradinho aqui, esses microfones pequenininho conectado a um celular, conectado a algum aparelho para captar o áudio. Essa lapela, geralmente você compra ela, tem umas mais caras, mas tem algumas baratinhas que super vai resolver já para você iniciar a gravar os seus vídeos e cuidar do seu conteúdo ali. A mesma coisa também a parte que você falou de ter um estúdio, né? De ter um fundo bonito para os vídeos. Se você também não tiver, aproveita ambientes abertos, aproveita ambientes externos. A gente tem muito criativo que a gente já gravou em parques, né? De eu ir na cidade, andar, ir em pontos turísticos da cidade para gravar vídeos, e em bosque, em lugares que eu consigo aproveitar a iluminação no dia, né? O sol ali, aquela iluminação que fica maravilhosa, e o ambiente que eu não gastei R$ 1 para estar naquele ambiente ali. Simplesmente fui lá, liguei o celular e comecei a gravar. Então, são formas de já conseguir trabalhar bem a imagem, trabalhar bem o posicionamento, sem ter um alto investimento. E conforme vai tendo retorno, que foi até o que eu fiz, né? Conforme foi tendo retorno, aí paga retratista, paga um bom fotógrafo, investe em um cenário, investe em uma câmera melhor. E aí sim você vai fazendo investimento conforme você vai tendo retorno ali do trabalho de captação de cliente, né? Desse trabalho de marketing e vendas. Agora, um detalhe que é muito sutil, que é a questão do bom senso. O bom senso e o bom gosto. De como conseguir ter essa percepção de conseguir trabalhar essa autoimagem, né? Agora, não na parte externa, né? Porque o que a gente estava falando sobre iluminação, a questão do detalhe da câmera, a imagem, o fundo, é coisas que facilmente a gente consegue trabalhar. Mas e a pessoa? A roupa que a pessoa veste, a maquiagem, no caso das mulheres, cabelo, como que isso poderia ser uma forma da gente dar. Você consegue ver alguma forma assim de da gente conseguir explicar algo nesse sentido que faça a pessoa entender o que seria uma boa referência para um posicionamento de alto valor? Eu acho que bom senso, bom gosto é uma coisa que você consegue adquirir com o tempo, né? Através de muita pesquisa e referência. Não tem outro jeito. Você precisa pesquisar pessoas, ver aquelas pessoas que te inspiram, como que ela se porta, como que ela se veste, os ambientes que ela frequenta. E a partir disso você vai construindo repertório interno e vai fazendo as conexões, né? E com isso você consegue, não é da noite pro dia, mas você consegue ir refinando nessa questão do senso estético, né? Porque o senso estético, eu acredito que muito do que eu aprendi, né, foi trabalhando como designer numa agência. Sim. Então, foi de sempre buscar muita referência, pesquisar muito, ter muita referência visual, né, do que é belo, e aí, a partir disso, a gente consegue ir construindo. E tem vários profissionais hoje que ajudam nesse processo, né? Você não precisa
também trilhar esse caminho por conta que eu trilhei, né? De apenas sozinho e batendo a cabeça, né? Hoje tem consultor de imagem, né? Que pode ajudar você a se vestir de uma forma melhor, né? Tem o que você fez também, né? Colorimetria, para ajudar, para ver quais cores que realmente combina, que realça você, que deixa você mais bonito, mais bonita, mais... Evidencia seus, né, os seus melhores traços, vamos dizer assim. Sim. E aqui é um ponto, aqui é um detalhe importante quando a gente fala sobre isso, né? Gente, tudo isso é marketing, né? Esse autocuidado, essa imagem, isso é marketing. Eu falo, igual o Diogo falou, é a vitrine, é a fachada, né? Se a gente olha para um restaurante, a gente julga aquele restaurante se ele é caro, se ele é barato, pela fachada. Então, ao mesmo tempo que a gente qualifica também o cliente que a gente quer atender, o cliente está qualificando a gente se a gente está de acordo com o que a gente está vendendo, né? Então, é nesse ponto que a gente traz isso de vocês buscarem referência mesmo de alto valor, né? Se vocês às vezes não têm essa referência, eu não tinha. Eu não tinha essa referência de um mercado de alto valor. Então, é uma coisa para você também pesquisar, estudar, se identificar, ver o que as pessoas que estão dispostas a pagar o que eu quero cobrar, elas estão consumindo. Como que essas pessoas se vestem? Como essas pessoas, onde essas pessoas vão? E aí você começa a entender para você começar a ter referência para você olhar para você e começar a mudar. Não é uma coisa também rápida, é uma coisa que vai com o tempo, né? E um detalhe aqui para você preservar é o seu estilo. Você não precisa mudar de estilo, a não ser que um novo estilo faça sentido para você. Porque eu vejo muito também que as pessoas falam assim, não, agora eu vou trabalhar com auto-ticket, então eu preciso ser aquela pessoa que é o arquétipo do governante, né? Então é braço cruzado, uma roupa social, uma roupa... E talvez você não se vê naquele estilo. Então, eu acho que isso é importante, você conseguir ter uma referência de melhorar a sua imagem, mas se mantendo dentro do seu estilo, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa que eu conseguiria usar o arquétipo desse governante, de uma pessoa de posição mais forte, de estar com o braço cruzado, cara mais fechada, porque eu sou totalmente aberta, né? Eu sou a do colorido, eu sou a de estar sempre sorrindo, eu sou a de ser mais leve. Então, a gente também tem que cuidar com isso. Por algum tempo eu estudei sobre essa parte de eu ser o governante, de eu ser o líder, de eu usar um blazer preto, de eu ficar mais na imagem mais séria. Mas isso não se conecta comigo. Então também isso não passaria uma verdade minha. Então eu acho que tem que ter esse cuidado também, de você não buscar uma referência, nossa, eu acho que ela tá passando uma alta imagem e você tentar copiar totalmente a pessoa e fugir total da sua essência, né? Então eu acho que é esse cuidado, né, de você... Isso entra no autoconhecimento, né? Que bom que a gente é terapeuta, né? Porque eu acho que essa é a parte importante de se conhecer, de se entender, e a partir do que você, de quem é você, do que você gosta, aí sim você melhorar essa imagem que você quer mostrar para o mundo. Isso aí a gente volta naquele ponto, né, que o cliente ele compra você, né? Então ele compra essa embalagem. E principalmente se você quer cobrar altos valores, você precisa ter uma vitrine de acordo, que transpareça que você é um profissional de alto valor, né? Porque o ser humano ele fareja congruência e incongruência também, Uhum. né? E se existe algum tipo de inconsistência, incongruência, essa pessoa ela cai fora, né? Que isso aqui não está congruente. A imagem com o valor que ele cobra, por exemplo, né? Mas quando a gente fala de terapia também, né? Sim, tem essa parte da imagem que é muito importante, mas tem a parte também do humano, Sim. né? Que vamos falar, essa parte da embalagem, a parte externa, mas tem muito da parte interna. E quais atributos internos de comportamentais que você acredita que um terapeuta ele precisa ter ou desenvolver para conseguir atrair ali uma pessoa, né, além desses atributos externos? Eu acho que a comunicação, eu acho que a comunicação faz muita diferença. Até naquele ponto que a gente estava falando no começo, né, de transmitir segurança, confiança, eu acho que isso vem com a comunicação. Porque imagina, se eu estivesse aqui gravando, né, e tivesse, tipo, aqui assim, e falando baixinho e insegura do que eu tô passando, qual que é a imagem, né? Com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, tudo, mas só de eu mudar, mudar
o meu jeito de falar aqui e a voz. Postura. Agora, se eu tô com uma postura, uma boa comunicação, eu tô falando sobre um assunto que eu domino, porque se eu atendo com a hipnoterapia, eu domino isso que eu trabalho, né? E eu consigo passar isso, eu acho que é muito, muito na comunicação. O principal ponto é a comunicação. Aquele terapeuta que é muito prolixo, na verdade, em qualquer profissão, a pessoa que é muito prolixa, que ela se enrola, que ela não consegue deixar claro o que ela tá falando, que ela não consegue passar bem a informação, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada. Porque isso aí eu acho que é fundamental. Acho que você pode estar com a imagem que for, no lugar que for, qualquer coisa, pode ser uma pessoa que é de indicação. Se você não se comunicar bem, se você não conseguir passar para o cliente essa confiança, essa segurança, eu acho que isso vai. Não, não importa a imagem, né? Então tudo tem que estar congruente, tudo tem que estar junto. Uhum. Eu acho que esse é um dos principais pontos, assim, a parte da comunicação. E sobre a parte da pré-suasão, é tudo aquilo que a pessoa vê antes do primeiro contato, que influencia na venda também. Então, no seu Instagram, na sua vitrine, se você estiver, além de bem posicionado, se você tiver conteúdos que gera identificação, conexão emocional com você, e também outro tipo de conteúdo que gere autoridade sobre por que a pessoa pode confiar em você, né? Se ela vê tudo isso antes do primeiro contato, ela vai ter mais chances ali de... Isso vai aquecer, né? Exatamente, vai ter mais chance de comprar de você depois. Vamos tornar isso mais palpável. Vamos lá. O que que é um conteúdo que vai gerar identificação? Qual que é um conteúdo que o terapeuta pode postar no Instagram dele para gerar mais identificação com quem chega? Identificação é tudo aquilo que a pessoa ela enxerga em você que ela se identifica, né? Então, por exemplo, se o seu valor é família, você deve publicar fotos com a sua família. Se seu valores você gosta de pets, animais, você publica fotos ali com seu gato, com seu cachorro. Se você é uma pessoa que gosta de viajar, você publica fotos ali das suas viagens, né? Tudo isso vai gerando identificação. E outro Questão de religião também, né? Tem bastante pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, de fazer devocional, todas essas coisas também. Então, postar isso também vai gerar identificação com quem também faz isso. E assim, você vai gerar identificação com alguns tipos de pessoas e vai repelir outras naturalmente, tá? E dentro de um processo, isso é até saudável, porque realmente você só vai atrair aquelas pessoas que estão em ressonância com aquilo que você acredita, com os seus valores. É isso que eu ia falar, da parte de valores, né? Isso é legal também que, se para você um valor importante é família, e você compartilha foto, talvez vídeo de uma viagem com a sua família, e aquela pessoa que é contra a família, né? Tem hoje contra a família tradicional, vamos lá, ela não vai se identificar e não vai querer, mas também não é o cliente que você quer atender, né? Então, acho que tudo isso faz sentido você estar postando quem é você, né? Esses pontos para realmente identificar, mostrar quem é você, os seus valores, e atrair pessoas que se identificam com isso. É um grande funil, né? Se a gente for realmente desenhar, você tem a parte de atração, engajamento e conversão, né? Atração, você vai utilizar tráfego pago ou tráfego orgânico. Tráfego pago através de anúncios, tráfego orgânico através de conteúdos. A Qual- parte de engajamento, entra toda essa parte que a gente está falando, né? Da pessoa se conectar com você, de engajar com você, inclusive a conversa. Uhum. Porque dentro de uma conversa de WhatsApp ou de direct, aquele espaço de tempo também você consegue engajar uma pessoa e converter ela já. Então não precisa ser um processo longo também, pode ser um processo curto. E às vezes aquelas pessoas que não compraram nesse momento, mas se elas se engajaram com você, no tempo dela, ela vai comprar. Exato, ela volta. E conteúdo para gerar autoridade, né? A gente falou dos que geram identificação, você também falou de conteúdos que geram autoridade. Quais conteúdos o terapeuta pode postar que vai gerar autoridade para ele? Conteúdos que geram autoridade são depoimentos. Eu acho que não tem algo que gere tanta autoridade quanto você mostrar para as pessoas. Então, ao invés de você falar, mostre, né? Então, mostre o resultado dos seus clientes, mostre depoimentos, né? Mostre transformação que você ajudou a causar na vida daquela pessoa, né? Mostre talvez algum trecho de um atendimento, né? A pessoa ela quer saber, ela quer ver com os próprios olhos. Ela quer, hoje as pessoas querem menos teoria e mais ação, elas querem ver mais. Então, mostre que você está em movimento, que você, por exemplo, se você fizer uma palestra, tira uma foto, Legal. publica. Se você foi chamado para um programa de podcast, de rádio, de TV, pega um trecho, publica também, mostra esse seu movimento. É ser intencional nessas partes, né? Porque às vezes eu vejo muito terapeuta falando assim, eu consegui, fiz uma palestra. Documentou? Não.
Então, assim, é ser intencional nesses movimentos. Se tiver a oportunidade, às vezes, de ir num programa de televisão, de fazer uma palestra, mesmo se for uma coisa pequena, né? Todo mundo começa pequeno. Às vezes, uma palestra ali para algum lugar na sua cidade, para alguma loja, alguma coisa, já grava, pega o depoimento das pessoas. Esse movimento, ser intencional em fazer a captação desses momentos, isso gera um conteúdo que vai trazer essa autoridade. Sim. Não é à toa que a hipnoterapia, né, a hipnose de entretenimento, ela tem tanta atração. Porque é a pessoa mostrando na prática o efeito da hipnose, né? Então, é claro, isso vai gerar engajamento, né? Não vai gerar tanta autoridade assim. Mas o que vai gerar mais autoridade realmente são depoimentos de clientes, né? É você mostrar o resultado, você mostrar o fruto do trabalho, né? Então, essas publicações também, se você tiver ali no seu feed, todo mundo que chegar, seja através de um novo conteúdo, seja através de um anúncio, e elas verem tudo isso, se identificarem com você, ver que você gera resultado para as outras pessoas, tudo isso antes do primeiro contato, na hora da venda, vai facilitar muito mais. Legal. E falando ali nas questões das postagens do Instagram ainda, meu amor, a gente tem várias formas de fazer postagem, né? Tem o Reels, né? Tem vídeos mais longos, tem a parte de fazer um post, uma foto ali no feed, tem a parte de fazer um carrossel no feed, tem a parte do destaque, tem a parte do Stories. Qual que seria, assim, o melhor tipo de conteúdo para captar pessoas novas para essa base, né? Você falou do tráfego pago e também do tráfego orgânico. Trabalhando de forma orgânica, que a gente não investe ali para ter novas pessoas vendo o trabalho. Qual seria o melhor tipo de postagem para o terapeuta fazer que atrairia essas pessoas, pessoas diferentes, novas pessoas para ver o trabalho dele? Isso aí muda muito com o tempo, né? Hoje o que mais está funcionando para abrir a boca do funil para atrair pessoas novas é o Reels, né? São os vídeos curtos ali do Instagram. Mas ali você não consegue gerar muito engajamento com a pessoa, você não consegue gerar muita conexão porque é um vídeo curto, né? Então é mais realmente para atrair pessoas novas. Então por isso que você sabendo que tipo de conteúdo postar em cada formato, se você for intencional nisso, isso aí vai gerar muito mais resultado, né? Então, por exemplo, no Reels, você não vai ficar publicando lá, por exemplo, conteúdos densos falando sobre como funciona a hipnoterapia. Parte técnica, né? Pode até ter, tá? Você pode postar lá e pode até funcionar. Mas o que mais funciona no Reels é quebra de padrão, chamar atenção. Então, E, você e abriu assuntos mais rasos. assunto mais leve, mais raso, coisas que têm mais chance de pegar tração, né? Então, um bom exercício é, esse conteúdo aqui seria interessante para uma criança de 10 anos, tanto como para uma pessoa de 70, por exemplo? Chamaria a atenção de todos os públicos? Porque se você começa a falar termos mais técnicos, né, conteúdos mais densos, a chance disso aí flopar, né, que o pessoal fala, de flopar é muito maior. Eu falo que só leva uma dedada, né? Você tá ali, você só vai, ó. A gente Exato. fica assim o tempo todo, ó, não teve a gente não gerou interesse, a gente faz isso. E todo mundo, você, eu, o Diogo, todo mundo fica assim, ó, na rede social. Então tem que ser algo que chame a atenção, que faça a pessoa parar, que faça a pessoa falar, nossa, que legal esse conteúdo, deixa eu ver o perfil. E aí quando a pessoa então gostou desse conteúdo no Reels e foi, clicou no perfil e começa a seguir. Os outros conteúdos que tem ali no feed, né, que é a postagem e também o carrossel. Esses, qual que é um tipo de conteúdo legal pra postar ali? Eu vejo que uma foto, né, quando você publica uma foto no feed ali, vai mais para sua base, né? Quando você posta um Reels, vai mais para pessoas de fora, né, da sua base. Então, quando você, né, desenhando de novo o funil, topo do funil, Reels. Quando a pessoa já está dentro da sua base, aí você tem um meio do funil, né? Então, o meio do funil ali são os carrosséis, que você pode gerar os carrosséis para explicar daí de uma forma um pouco mais profunda, né, para quem chegou até o seu perfil. Aí você pode começar a ter um conteúdo um pouco mais denso, né, mas nunca fale o techniquez, sabe? Isso é uma coisa que na rede social, em geral, você tem que abolir. Termos técnicos, coisas difíceis, por quê? Senão você só vai estar criando conteúdo para os seus colegas de profissão. Terapeuta que cria conteúdo pra terapeuta. Exato. Aí você olha lá as curtidas e os comentários dos terapeutas dando palma e falando, nossa, gostei desse conteúdo. Exato. Mas cliente mesmo não tá interessado nisso, né? Então, se você está atraindo muito terapeuta com seus conteúdos, fique esperto, levanta uma anteninha, porque talvez você esteja falando técnico demais, tá? E se você quer realmente atrair pessoas de fora, furar essa bolha, você precisa começar a falar de assuntos mais leves, né? Que possa atrair a atenção dessas pessoas, curiosidades, né? Coisas talvez que, crenças que a pessoa acredita,
que não é dessa forma, que você consegue mostrar um novo ponto de vista para ela, né? Então, quando você atrair a pessoa no meio do funil ali, os carrosséis, você consegue já começar a gerar um pouco mais de consciência nessa pessoa sobre o que você faz, né? E sobre você, tá? Então, carrossel, imagem estática também, ali Fotos, tudo vai mais. mais para sua base, tá? E aí, quando a gente chega daí no fundo do funil, é mais os stories ali mesmo, né? Os stories é realmente aquelas pessoas mais engajadas com você que estão ali nos seus stories. Então, ali você já pode, né? É claro, tem uma pessoa que começa a te seguir hoje, possivelmente ela vai ver os seus stories já também. Mas se aquilo não interessar ela, ela não vê mais, né? Mas geralmente aquele público fiel tá nos stories. Aquela pessoa que sempre te acompanha. Então, para você fazer uma chamada para ação, para um evento, para um agendamento, Para conversar, né? Eu falo para assim, conversar. o Stories, eu acho que é o maior meio de comunicação dentro do Instagram. É onde você consegue realmente criar um relacionamento com as pessoas. Então, principalmente também para quem tem o tráfego, né? Que a gente estava falando da parte orgânica, mas para quem tem tráfego e está atraindo novos seguidores, porque o tráfego, uma das consequências é isso, né? Você tem um anúncio rodando para mensagens, por exemplo, mas chega muitos seguidores porque aquelas pessoas deixam eu ver quem é esse ser, né? Deixa eu ver do que ele fala. E aí, muita gente que tem só o tráfego rodando, mas não posta stories nunca, tá perdendo muita a oportunidade de fazer um relacionamento com essas pessoas que chegam, né? Porque captou pessoas, chegou os curiosos ali no Instagram, mas não tem um relacionamento, né? Então, acho que trabalhar bem os stories, né? Fazer ali, fazer enquete, mostrar o seu dia a dia, criar um relacionamento, criar pontos de conexão, fazer chamadas, né? Ó, se você tem alguma dúvida, alguma coisa sobre o meu trabalho, chama aqui no direct. Uhum. Se você quer, eu vou fazer uma live, vou fazer uma aula fechada. Se você tem interesse em participar, escreve aqui para mim seu nome, seu telefone, que eu vou entrar em contato com você. Então, é uma forma, eu acho que muito fácil de você conseguir realmente trabalhar o fundo do funil, que é aquecer aquelas pessoas, que é criar um relacionamento, que é se tornar realmente a referência para aquela pessoa, né? E aí você se tornar a única opção dela quando ela for fazer o tratamento. E aí, a zona maior de conversão do Instagram é o direct, né? É ali que você consegue desenvolver um diálogo, uma conversa com a pessoa, de forma individual, de forma personalizada, de acordo com as necessidades dela, e aí trazer ali para uma consulta para agendamento, né? Então, tem todo o funil ali, né? Cada etapa você trabalha de forma intencional. E aí, tudo isso vai potencializar, com certeza, o tráfego pago. E se você conseguir, eu falo que o mundo melhor é você conseguir trabalhar bem o tráfego pago e o tráfego orgânico, né? Não é só, eu vou repetir aqui o que eu já falei, não é só ativei a campanha, tá trazendo lead, deixa eu cruzar o braço e esperar o cliente chegar na minha frente. É pior ainda que o terapeuta, quando ele tem assistente também. Eu vejo que tem muitos terapeutas que estão em movimento, mas tem aquele terapeuta que tá com a campanha de tráfego ativa, tem um assistente que faz o atendimento dos leads e ele tá só esperando o cliente chegar. E tem resultado? Tem, né? Só que vai ficar um resultado muito pequeno perto da possibilidade que ele teria de estar alcançando resultados muito maiores, de estar alcançando mais pessoas, de estar fazendo mais atendimentos e estar prosperando muito mais, né? Ajudando mais pessoas e, com consequência, estar faturando mais. Então, aquele terapeuta que, além de ter o tráfego, além de ter o assistente que já está ali atendendo aquele lead, faz um movimento para aquecer esses leads, para conseguir trazer mais pessoas também além do tráfego, tá trabalhando bem em rede social, a parte de relacionamento e tá atento ao negócio, isso permite ter um resultado gigantesco, assim. Acho que não tem limites para resultado quando você realmente assume o protagonismo do seu negócio e faz tudo o que precisa ser feito. Exato. Tráfego pago, né? Tudo isso são sementes. Então, dependendo do terapeuta, do movimento que ele faz, do posicionamento, até dessa intenção de estar aberto, né, para os atendimentos, eu falo que é o solo fértil, né? Essas sementes, elas podem encontrar um solo fértil ou um solo seco, árido, né? E onde é mais fácil brotar, né, essas sementes, Ótima comparação. crescer essas sementes. É onde realmente a pessoa está em movimento, a pessoa está ali engajada, né, criando conteúdos, conversando com as pessoas, está aberta para atender. Isso seria a pessoa estar cuidando do solo, né? Eu também preparei o solo, plantei a semente, mas volta ali regar, né? Não é plantei a semente, espera agora, vamos ver se vai nascer. Volta ali olhar, volta a regar, ver se tá precisando adubar, ver o que que tá precisando fazer naquele solo para nascer, né? Então, boa essa comparação. Até quando a gente vai falar de lançamento, né, por exemplo, de produtos digitais.
O que faz um lançamento escalar, ou seja, conseguir talvez dobrar, triplicar o faturamento, a técnica é a mesma, é o lançamento, CPL 1, 2, 3, vídeo de vendas. Porém, dependendo do expert, e principalmente do tamanho da audiência, pode faturar Milhões? 10 mil ou 10 milhões. E o que faz a diferença, principalmente nesse movimento do online, é você construir uma audiência e o relacionamento com essa audiência. Então é o que eu falo de você ter um jardim bonito, cuidar do seu jardim e atrair as borboletas, né? O que faz mais diferença é isso, sabe? Dentro de um lançamento, é o especialista e a audiência. E a forma como ele cria relacionamento com isso, tá? Isso aí faz uma diferença brutal no resultado. Então, se a gente for trazer para o mundo, né, da terapia, né, que não é um sprint, né, e sim é uma maratona, porque a campanha fica ativa a É todo momento, contínuo. é contínuo, então, né, é perpétuo, né, dentro do linguajar do digital. Se você tem essa audiência, você nutre essa audiência, a sua conversão aumenta. Então, o tráfego pago em qualquer cenário, ele só potencializa o resultado. Ele não faz o resultado, ele potencializa, né? Então, por isso que tem tanta diferença, né, de um perfil parado para um perfil que está em movimento. O resultado ele é muito diferente. Isso que dá bastante diferença, né? A gente tem hoje, a gente acompanha de perto mais de 50, quase 60 já hipnoterapeutas, e a gente vê que cada um tem as suas próprias métricas, né? Tem alguns que têm um resultado muito mais alto do que outros, mas a gente percebe muito isso, né? Porque a estratégia em si que eles estão usando na parte de captação e venda, a base da estratégia é a mesma, mas o movimento que o terapeuta está fazendo é muito diferente, né? A energia do terapeuta, o movimento que ele está fazendo pelo negócio, assumindo o protagonismo, é muito diferente de outros e isso fica claro no resultado, né? Porque a parte do tráfego, a parte que a gente ensina dentro da mentoria, a parte que a gente faz ali para os mentorados dentro da mentoria, a parte de estratégia é igual, a parte do tráfego é igual, só que ela não traz o resultado. Eu até falo muito isso quando eu faço reunião. Se você já fez reunião comigo, você me escutou isso. O tráfego em si ele não traz resultado. Ele não faz nada sozinho. O tráfego, ele traz oportunidade. Quem faz o resultado é o terapeuta, né? Então, que é juntar isso, né? A oportunidade gerada pelo tráfego com a parte da venda, com a parte da semear um bom cuidado ali desses leads, e aí sim isso gera o resultado. Total. E é claro que também existe tráfego bom e tráfego ruim Sim. também, né? Porém, sendo um tráfego bom ou ruim, até com tráfego ruim consegue ter resultado. Isso é legal, né? Se a pessoa for boa no relacionamento, se a pessoa tiver convicção, se a pessoa for boa na comunicação, ela pode ter um tráfego ruim que ela vai ter muito resultado. Ou até nem ter tráfego também, né? É, Só ficar com base de indicação e no orgânico, só de pessoas que vêm por indicação. Quando a pessoa, ela é boa na forma dela oferecer o serviço dela, ela confia no que ela oferece, seja com tráfego ruim ou sem tráfego, ela tem muito resultado. Agora, quando a pessoa ela não é boa na parte da comunicação, ela não consegue, ela se trava ali na parte da venda, ela tem dificuldade em falar valores, ela não confia no processo dela, ela pode ter um tráfego de excelência que ela não consegue converter. E até quando a gente estava divulgando com tráfego pago, teve um momento que você não precisou muito mais de tráfego, porque você já Sim. estava tendo muitas indicações, né? E chegou um momento que a gente teve que reduzir o valor de tráfego porque a agenda da Sami já não estava dando mais conta. Por causa que veio essa segunda camada, tinha a camada do tráfego e veio essa segunda camada de indicações. E eu não dava mais conta de atender todo mundo que chegava, por causa que meio que tinha meses que eu atendia mais das pessoas que já vinha de indicação, dos primeiros lá que eu atendi que veio do tráfego, gerou mais de indicação do que os que geravam já de tráfego nos meses. Foi esse movimento. Então é uma forma também de conseguir economizar ali no investimento, né? Então dá pra trabalhar menos a parte de investimento em tráfego, se fizer um bom serviço ali no atendimento para conseguir essa nova porta de entrada de clientes. E aí, amor, pra gente finalizar aqui, acho que foi bastante coisa, né? Mas pra gente finalizar aqui sobre essa parte de vendas, marketing e vendas, o que mais que você pode... A cereja do bolo? Eu acho que a gente já abordou tudo, né? Abordou a parte de marketing, abordou a parte de vendas, abordou até a pós-venda também, né? A experiência do cliente. E, claro, que daria para cada tópico desse aprofundar em um podcast de 1 hora, né? Porque a gente pincelou praticamente um pouquinho aqui em cada área, né? Dentro dos nossos treinamentos, hoje a gente consegue se aprofundar muito mais,
nesses tópicos e E olhando de forma individual, né? Dentro da mentoria. Então, se você ainda não é um mentorado, tá perdendo. do último episódio a gente até tinha falado que era 9 milhões, né, de faturamento dos nossos mentorados, tá? Não é faturamento nosso, e sim dos nossos mentorados ali no consultório. E hoje já está em 10 milhões. Já tá em 10 milhões. Então, 10 milhões de faturamento dos mentorados. Então, resultado, a estratégia ela gera, né? Realmente, o que faz total diferença é qual que é a sua fome, o seu nível de comprometimento de querer fazer acontecer, né? A Sami hoje ela entrevista, né, todo mundo que vai entrar na nossa mentoria, porque a gente não quer qualquer pessoa, a gente tem um grupo de pessoas que a gente tem muito carinho, né, que são os hipnoterapeutas que a gente acompanha hoje dentro do nosso programa de aceleração de resultado. exato. E um principal cuidado nosso é proteger esse grupo, porque a gente tem um carinho realmente especial por todo mundo que tá ali dentro. E São pessoas que a gente fala assim, são, né, os clientes que a gente ter gostaria de como chamar, amigo e trazer pra ter como casa. amigo, chamar para casa, tomar um café junto. E por isso que eu faço essa, né, para você, né, poder entrar nesse movimento com a gente, tem uma aplicação e depois uma entrevista comigo, porque realmente eu quero que faça sentido quem vai estar ali dentro, tanto para poder aumentar o resultado, né, para quem entrar conseguir ter muito mais resultado ali com o grupo, com a gente, com a nossa ajuda, olhando para o seu negócio, mas também consiga contribuir, né, consiga trazer energia boa para o grupo, consiga trazer troca ali para o grupo. Então é nesse ponto que a gente realmente cuida de quem entra ali, que a gente sabe que é pessoas legais. Essa é a verdade. A gente não quer pessoa chata ali dentro. E aqui realmente funciona, não é só pagar. Você precisa ter essa mentalidade de contribuição, querer fazer acontecer e querer realmente contribuir, né? Porque dentro desse mercado, às vezes a gente vê assim, tá fulano meu concorrente, né? Mas eu acredito que o mercado de, principalmente hipnoterapia, ele tá tão no começo Não tem concorrência. que é aquele negócio que quando um barco sobe, todos eles sobem junto, porque é um mercado que está sendo construído. Exato. Se a gente for comparar com outros mercados mais maduros, tá só engatinhando ainda, né? Exatamente. E um outro ponto também, além de ser dos motivos que a gente já falou aqui do porquê que a gente faz a entrevista, é também para entender o seu momento. Porque tem pessoas que não estão no momento ainda de poder aproveitar. Então a gente também tem esse cuidado, sabe? Não é só, mas eu tenho dinheiro para investir. Não. Se você não tiver no momento, se você não tiver fazendo já um movimento ali, sabe? Então eu analiso realmente, eu olho com cuidado o seu negócio, você vai trazer para mim o seu negócio, como que ele está hoje, como que você está fazendo hoje. Se eu ver que não é o momento ideal de você entrar na mentoria e ter proveito, né, ter realmente resultado com a gente, eu nem te falo dos valores, nem te faço oferta, nem nada. Vou te passar provavelmente algumas orientações do que você tem que fazer para quem sabe no futuro seja o momento ideal. Então, se você decidiu que agora é o seu momento de fazer acontecer, que você quer ter mais clientes, você quer aumentar o seu impacto, me segue lá no Instagram, @Diogo Kurihara, tá? Lá vai ter também um link, você pode entrar na página, fazer a sua aplicação, e aí a Sami, né, ou alguém do time vai estar avaliando para agendar uma conversa, realmente para entender o seu momento. E se realmente for a sua hora de acelerar, você será muito bem-vindo na mentoria Impacto Massivo. É isso, pessoal. Então, até o próximo podcast. Até a próxima. Tchau.